Olá, aqui é o professor Júlio de Filosofia e este áudio ele dá continuidade ao anterior. No anterior, só para lembrar, nós mencionamos alguns aspectos do pensamento de Parmênides e de Heráclito e terminamos anunciando o problema da epistemologia platônica. Platão, ele é um filho de uma família aristocrata ateniense, viajou bastante, numa dessas viagens acabou sendo vendido como escravo, mas certamente um dos fatos que mais marcaram sua vida foi o fato de ter sido aluno do Sócrates. A epistemologia, que nós já sabemos, é a área da filosofia que se ocupa de investigar as condições e possibilidades do conhecimento. A epistemologia platônica, ela pode ser situada em 3 grandes momentos ao longo da sua obra. No Mênon, que é um diálogo de juventude, lembrando que Platão escreve em forma de diálogo, na República e, por fim, no Teeteto. No Mênon, Platão nos apresenta o conhecimento como uma forma de lembrança, como uma forma de rememoração, ou termo grego, anamnesis. Bom, mas como assim rememorar, né? Como que o conhecimento pode ser um rememorar? Para entender isso, é preciso estar atento que para Platão, primeiro, a alma é imortal, ou falando com mais propriedade, que a alma é eterna, e o eterno aqui significa dizer que não nasceu em algum momento, que sempre foi, portanto nunca morrerá, o que é um pouco distinto do imortal, né? O imortal é aquele que não morre, mas não está vinculado nessa noção a ideia de que nunca nasceu. Aquilo que é imortal pode ser pensado como algo, um ser que não existia, que foi criado e que a partir do momento que existe, não morre mais. Mas o que é eterno nunca foi criado. O que é eterno sempre existiu. Platão considera que a alma, sendo eterna, em algum momento ela contemplou a verdade. A alma enquanto descolada do corpo. Uma vez encarnada, quando há a união da alma com a matéria, segundo Platão, ocorre um esquecimento dessa verdade, porque a matéria, o material, oculta a verdade. E quando encarnada, o grande desafio da alma, segundo Platão, é relembrar daquilo que uma vez contemplou no mundo das essências, no mundo das ideias, no topos uranos. E aqui entra a prática filosófica como aquela que seria capaz de nos conduzir nesse processo de anamnésia da doxa, ou seja, do conhecimento relacionado à sensibilidade empírica, à áistese, ao mundo da sensação, o mundo, portanto, dos sentidos, e então o mundo do erro, da ilusão, da aparência, conduzir-nos da doxa à episteme, que seria o conhecimento verdadeiro, o conhecimento das essências. Platão pensa nesse processo filosófico como um processo dialético. E aqui a etimologia pode nos ajudar novamente. Dialético é formado pela expressão logos, pelo termo logos, razão, discursividade, pensamento, e também pelo termo dia, que significa separação, separar, separado, dividido. Esse processo dialético envolve diálogo. E diálogo, dialético, dialógico, então, é uma razão, um pensamento compartilhado, dividido no sentido de que você dá e recebe alguma coisa. A título de curiosidade, esse dia está presente no diabólico. E qual é o poder do diabo? Qual é o poder do diabólico? Pela etimologia, é dividir, separar. E a gente entende também, então, qual seria o poder da religião, que seria de unir, de religar. Separar o quê? Separar irmãos, separar o Criador da criatura e religar o quê? Religar esses mesmos termos. Mas o diálogo e o dialético não tem nada de diabólico. Só estou mencionando por conta da partícula dia, que vai formar outras palavras também. Esse diálogo filosófico, ele supõe, então, uma abertura para ouvir o outro, aquele que uma vez fala, num segundo momento ouve. Esse método dialético, esse método que envolve diálogo, possui 3 elementos.
tese, a antítese e a síntese. A tese pode ser considerada como uma opinião, uma posição sobre determinado assunto. A antitese ou antítese como uma oposição divergente, e a síntese seria a conclusão. A síntese é um segundo passo, um segundo momento, e ela seria, em princípio, superior à tese e à antítese, porque ela conservaria aquilo que a tese ou a antítese tem de verdadeiro. E os integrantes do diálogo chegariam a essa conclusão por meio do logos, por meio da razão. Por isso que nesse diálogo filosófico, primeiro, é preciso ouvir, é preciso estar aberto para o diálogo. Segundo, é preciso também abrir mão de determinadas opiniões quando a própria lógica ou a força interna do argumento se impõe. E aí você chega a uma conclusão, a uma síntese. Essa síntese, ela pode se tornar então um novo ponto de partida, que confrontado com novas informações, com outras posições, vai gerar uma segunda síntese, uma síntese de nível 2, e assim sucessivamente. É um processo então ascendente, que nós vamos saindo da mera opinião e vamos caminhando em direção a um conhecimento mais consistente que vai se impondo pela lógica. É claro que esse percurso não está garantido. Pode acontecer de se chegar a uma aporia. E o que seria uma aporia? Seria a impossibilidade de você chegar a uma conclusão final. A aporia, ela é também o reconhecimento dessa impossibilidade, ou seja, o reconhecimento desse não saber, da impossibilidade de afirmar X ou Y. Ela é um pouco aquele só sei que nada sei socrático, mas esse só sei que nada sei é um tipo de saber, saber que não se sabe é um tipo de saber, e para a filosofia é um dos mais importantes, é um dos fundamentais, verdadeiro ponto de partida da filosofia, mas também ele vai revelar o seguinte, que no processo dialético nós vamos abandonando aquele conhecimento que acreditávamos ser de fato conhecimento e que no processo vai se demonstrando como falso, crenças falsas, opiniões infundadas. Na República, Platão apresenta a famosa alegoria da caverna, e aqui aquela dualidade entre um mundo sensível e um mundo inteligível, entre um mundo do corpo, um mundo da matéria, regido pelo tempo, portanto pela mudança, pela corrupção no sentido de que as coisas se deterioram, e aquele outro mundo que é o mundo das essências, o mundo da eternidade, onde o ser habita de forma imutável, o ser das essências. Em síntese, o mundo verdadeiro, que para Platão é o mundo do eidos, das ideias, fica ainda mais clara essa distinção. Bom, eu não vou aqui descrever todo o cenário da caverna. Eu vou apenas realçar essa distinção entre o interior da caverna, interior escuro, representando aqui a ignorância, que é o estado comum de todo mundo que nasce, nascemos ignorantes, e o lado de fora da caverna, que representa o mundo iluminado, o mundo da verdade. O interior da caverna, então, é o mundo da áistesis, o mundo da sensação, da sensibilidade empírica, e para Platão não há conhecimento verdadeiro que nos vem através dos sentidos. Os sentidos produzem apenas conhecimento do movimento e geram apenas doxa, ou seja, opiniões, um falso conhecimento. E por isso Platão tem um certo problema com a arte, porque a arte trabalha, e o artista trabalha no plano da aparência, no plano da ilusão, no plano das imagens, na superfície das coisas. Uma pintura de um corpo belo, por exemplo, ou uma escultura, está a 2 pontos da verdade para Platão, porque a escultura é uma representação, portanto não é a coisa real e falsifica a coisa, e o próprio corpo belo não possui a beleza em si. Os corpos são belos porque eles participam da essência da beleza, mas eles não possuem a essência da beleza. Os corpos podem ser diversamente belos, mas para Platão, o que une esses corpos nessa diversidade da beleza é a ideia essencial do que é belo. E é justamente por haver essa essência do belo que nós reconhecemos belezas singulares. Para resumir, então, o que nós dissemos, vamos colocar aqui alguns pontos cardeais da epistemologia platônica. Primeiro,
nós vemos que há um forte dualismo entre um mundo sensível e um mundo inteligível na filosofia de Platão. O mundo sensível, aquele mundo que conhecemos a partir dos sentidos, da sensibilidade. E um mundo inteligível, que é aquele que nós conseguimos compreender pela razão. Um segundo ponto é que para Platão, as ideias, como dissemos, existem para além dos sujeitos, elas são eternas. Vimos também que a alma, para Platão, ela é mais que imortal, ela é eterna. Portanto, o lugar natural da alma é fora do tempo. O tempo, ele é uma sombra, é a imagem imóvel da eternidade. Vimos também que para Platão, conhecer é de alguma maneira reconhecer, relembrar, que supõe um método dialético e que, como o mundo da matéria é apenas uma sombra do mundo das essências, do mundo verdadeiro, pela teoria da participação, as coisas são o que são por semelhança. E como vimos no exemplo do corpo belo, a beleza reconhecida nos corpos, elas apontam para uma essência de beleza que está para além dos corpos e que é essa essência de beleza que, uma vez contemplada, possibilita com que nós reconhecemos aspectos da beleza. Enquanto que o artista nos conduz em direção ao erro, aqui pensado como aparência, como ilusão e superficialidade, a filosofia deve nos conduzir em direção à ideia geradora, a ideia que possibilita o reconhecimento das coisas particulares, essa ideia geral, essa ideia única e eterna, no caso que a ideia de beleza, ela é imaterial. Bom, eu acho que para a proposta desse áudio já é suficiente. No próximo, veremos como Aristóteles, que foi aluno de Platão, pensou a problemática da epistemologia, inclusive discordando dessa teoria das ideias, dessa teoria da participação pensada por seu mestre.